Muito boa noite, estamos ao vivo, 4 de março de 2021, às 8 horas e 1 minutinhos, começando uma live aqui sobre fundos imobiliários, e hoje nós vamos falar sobre o Pátria Edifícios Corporativos, PAT C11. Eu recebo aqui o Marcos Ataídes, que é um membro do GRIF, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês. Vamos lá, o porquê desse nosso encontro. O Pátria Edifícios Corporativos é um fundo que já tem 3 anos de vida, né? Começou em 2018, no início de 2018, e veio com uma proposta muito clara e definida de comprar excelentes propriedades corporativas, especialmente no mercado paulista, né? Tanto que hoje o portfólio é muito bem aí constituído entre Faria Lima e Vila Olímpia, propriedades muito diferenciadas. A gestão do Pátria já comprovadamente havia mostrado e sinalizado ao mercado que tinha essa competência de selecionar bons ativos, time de gestão muito competente. Porém, foi realizada uma emissão de cotas, o Marcos vai dar todos os detalhes, todos o cronograma, e esta emissão, de alguma forma, frustrou a evolução das alocações. A gestora, né, a gestão do Pátria, acabou caminhando por comprar fundos no mercado secundário, as aquisições não evoluíram na velocidade, e desde então, a renda para o cotista foi bastante prejudicada. E o Marcos Ataídes vem aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre esse caso, e a semana ganhou notoriedade o assunto, uma vez que foi publicado aí uma possibilidade de amortização, ele vai explicar. Então, Marcos, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos. O GRIF, eu brinco, falo que é o Conselho Consultivo do Mercado de Fundos Imobiliários no Brasil, e da mesma forma eu quero dar em espaços iguais, tanto para a gestão do Pátria, caso queira argumentar ou contra-argumentar sobre tudo aquilo que você vai colocar aqui. A apresentação que nós vamos fazer, eu tive acesso agora há poucos minutinhos antes, então não aprofundei no teor, então já antecipadamente digo que o Pátria está convidado em tempos iguais para argumentar. Da mesma forma, apesar dessa live eu ter que deixar esse recadinho, a gente não está orientando o voto de ninguém, o Marcos também vai explicar esse processo, mas se alguém for contra aquilo que o Marcos disser nessa live, pode fazer contato comigo no marcos.baroni@sunoresearch.com.br, pode ter certeza que a gente dá espaço para que vocês possam argumentar, uma vez que em março vai ser o mês decisivo, né? Tanto votação quanto eventual amortização. Então, corrida contra o tempo aí. Marcos, desculpa me alongar, porque eu quero passar a bola para você, para que você possa ficar à vontade na sua apresentação. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Baroni. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Baroni pela disposição. Imediatamente quando eu coloquei o tema, ele esteve bem à disposição. O trabalho que ele tem feito pela indústria tem sido excelente, tanto do ponto de vista do debate de ideias, que eu acho que é importante, e também do desenvolvimento e conhecimento das pessoas que assistem o canal em função desse veículo que é tão importante para o desenvolvimento dos veículos de investimento. É isso aí. Sempre quando tem um assunto mais delicado, eu falo que a melhor saída é o debate, é o respeito das ideias, pessoas que podem pensar contra ou a favor. Mas, Marcos, então deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo já está vendo. Então, a partir de agora, eu estou a seu comando, tá? Eu vou colocar o meu no mudo, para que você possa ficar à vontade aí fazendo as suas colocações, e eu vou passando daqui. Ok, pode seguir adiante. Bom, a apresentação, pode passar, Bruno. Pode passar. Ela vai ter, deixar claro o objetivo da live, as características do fundo, para dar um pouco de cor, para normalmente quem está assistindo, mas não conhece, ou mesmo alguém que tenha um fundo, que tenha o PAT dentro e possa conhecer um pouquinho mais o fundo. Eu também fiz uma ponderação e um slide específico para apresentar o impacto dessa última emissão, como é que isso se deu de um ano para cá. A proposta nossa, como a gente pode ser chamado de sócio ou cotista, para o destino do recurso disponível, que eu vou apresentar após o valor. A análise do fato relevante de aquisição, é uma análise bastante simplista, mas está lá escrito alguma coisa. E as considerações finais, que eu imagino seja algo mais para a indústria e não tão específico para o Pátria. Podemos passar agora.
Bom, eu sou membro do GRIF, eu invisto há 12 anos no mercado de fundos imobiliários, mas as posições que eu vou trazer aqui nem sempre são consensuais e é uma posição pessoal a respeito do tema dessa amortização. O foco será a gente focar em alternativas de alocação de recursos, não entrando no mérito nem da qualidade do fundo e nem da sua gestão. Antes de vir a público e defender a amortização, foi realizado contato com a gestora, eu contatei também outros institucionais para ter uma ideia do que pensava, para ver se havia um certo alinhamento e tal. Mas até o momento desse contato com a gestora e da resposta que ela nos deu, não tinha nenhum plano de amortizar. Então, como não tinha plano de amortizar, eu segui para um debate de ideias. O tema também vai ficar no debate e não significa recomendação de voto. Podemos passar. Bom, o objetivo fundamental aqui é explorar alternativas não usuais. Eu falo aqui não usuais, porque o usual é alocar no imóvel. Isso é, digamos, a tese, normalmente, dos fundos imobiliários. Aqui, como nós estamos propondo uma amortização, foge um pouco do usual, e eu, mais adiante, vou argumentar em defesa da amortização dos recursos disponíveis da última emissão. O objetivo colateral disso é chamar a atenção para os gestores buscarem entender a cabeça dos seus cotistas e a promoção do debate. Por quê? Porque nós temos também uma visão da alocação de recursos. Então, é importante que o gestor tenha esse feedback muito próximo, de fato, uma interlocução, uma interação com os cotistas para tentar entender como é que os cotistas estão pensando em relação ao seu próprio fundo e em relação ao mercado, em relação à indústria. Ok? Bom, o PAT é um fundo no segmento corporativo. Esse segmento esteve na bola da vez o ano de 2019, com uma perspectiva muito positiva. Marcos, deixa eu te interromper um pouquinho. Está dando um estralozinho no seu áudio. Você está com alguma coisa apoiada aí? Não, né? Você está com algum fone sem fio? Não, né? Não. O fio, eu estou com o próprio microfone do computador. Tá bom. Então, acho que deu uma melhoradinha aí. Não tem nenhum celular perto, não? Você podia... Faz uma gentileza para mim. Desliga seu celular, que pode ser uma pequena interferência aí. Talvez eu estivesse clicando a caneta aqui, talvez seja isso. Que estava dando uns trec. Vamos lá. Podemos seguir. Ok. Bom, como eu estava comentando, é uma gestão ativa. A taxa de gestão do fundo é 1,2% ao ano e atualmente está em 0,77%, que foi uma concessão do Pátria em função do tamanho do yield que tem sido entregue aos cotistas. Essa taxa ela está combinada ou contratada até julho deste ano. O valor patrimonial da cota 101,30 centavos está próximo da avaliação, pelo menos foi a interpretação que eu fiz em relação ao ano passado, que foi em março que houve a reavaliação. Aqui, qual o viés? Aqui é uma questão importante, mas aqui se trata de qualidade do ativo do fundo, eu não vou tratar. O valor de mercado, R$ 85,50, e temos aqui um desconto de 16% sobre o valor patrimonial. O número de cotistas está em 15.109, está bastante tímido em relação ao tamanho da indústria, que já passou dos 1.200.000, alguma coisa nesse patamar, e o patrimônio líquido do fundo, 352 milhões. Marcos, voltou, começou bem, mas depois voltou a interferênciazinha. Você não está encostando em nada mesmo aí? Não, absolutamente nada. Não está batendo uma caneta, nada, né? Não. Bom, então vou pedir só a paciência do pessoal aí. O importante é que a mensagem seja passada, mas vamos em frente, então, tá? Uhum. Bom, a emissão, vou falar um pouquinho da emissão e do impacto da emissão causou no rendimento do fundo, tanto no valor da cota quanto no valor do yield mensal. O fundo tem um dispositivo que é capital pré-autorizado. Esse dispositivo ele é benéfico na maioria dos casos, onde existe uma oportunidade de negócio que precisa agilidade. Ele também reduz custos, porque não precisam chamar uma assembleia para aprovação de captação,
mas qualquer dispositivo que seja conflitado deve ser utilizado com muita diligência. E aqui eu falo conflitado basicamente numa discussão que existe no mercado, que é a fórmula que usa-se para remunerar, que é baseada no tamanho do fundo. Então, portanto, quanto maior o fundo, maior a remuneração. Então, aqui fica esse gap de alguns acham isso, outros acham aquilo, e para o mercado isso não é positivo, existir essas incertezas. A emissão, o valor da emissão foi R$ 104,50, aqui foi em dezembro de 2019, ela se deu com valor patrimonial maior que o valor patrimonial e menor que o valor de mercado. Os dois pontos atrativos, então até aí estava indo tudo bem. O custo de emissão foi 3,25%, ou seja, aproximadamente 3,21%, o que equivale, esse é um cálculo que se tem feito para ter uma ideia de quanto tem representado o custo, não que ele não seja devido, mas equivale a 10 meses praticamente de yield, esse custo, ou seja, tu põe 100 e sai com 96,75. Esse fundo, como ele foi uma emissão 476, existe um entendimento de parte dos cotistas que fundos que são 476, eles têm um custo menor, eles não precisam ser um custo maior porque a parte de divulgação, tudo isso não tem muita intensidade. Se fosse uma 400, ela tem uma capilaridade, ela é pública, precisa fazer roadshow para convencer o mercado para entrar, mas no 476 basta informar os cotistas que existe a 476 e os cotistas que têm disposição de recursos fazem a sua subscrição. Então, esse custo a gente tem debatido muito, o tamanho dele que ele tem representado na indústria. Eu também acho que eu quero fazer uma parte aqui, que realmente as ofertas 476, ainda mais com fundos que já têm 100, 200 mil cotistas, é cada vez mais estranho você ter um custo de R$3 numa oferta 476, né? Porque ela já se resolve dentro da própria base. Então, esse aí é uma jabuticaba que a gente vai ter que resolver aí, mas o mercado já está acordando para esse tipo de coisa, então, questão de tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse último box laranja aí, né? Para a emissão dessa magnitude e tal. Você sentiu que naquela época o Pátria tinha realmente um pipeline acertado, ou de fato não estava nada muito bem diligenciado e acabou vindo mais dinheiro para o fundo e sem ter nada muito bem já vinculado, alguma coisa assim? Como é que foi esse teu sentimento naquela época? Eu estou tentando te voltar no tempo. Na realidade, o mercado naquela época estava muito, muito forte. A expectativa do corporativo estava sendo muito boa. As áreas que o Pátria prometia fazer as aquisições eram áreas que estavam com uma vacância chegando a níveis de 3%, 2%, o que significa abaixo da taxa de equilíbrio e com seus aluguéis tendo spread positivo. Isso aí, como o mercado estava com este viés, o Pátria era mais um que estava aproveitando e a tese do Pátria era muito clara com relação à qualidade dos ativos que eles teriam como objetivo adquirir e as regiões. Isso, por si só, tirou um pouco do foco da grandeza da emissão. E Marcos, me corrija se eu estiver errado, mas o mercado ficou tão eufórico com o próprio Pátria que ele chegou a ser cotado em 140, 150 reais, não foi? Sim, chegou a ser cotado esse patamar. Isso também se deve um pouco que ele estava mais que dobrando o valor e a cota de emissão estava muito descolada da cota de mercado. Então, o mercado viu uma grande oportunidade de fazer um ganho de capital importante. Então, esses mecanismos que são positivos, mas eles acabam, por vezes, a criar certas armadilhas, né? Tanto que ele chegou a 160 e hoje está 85. Então, é algo que a gente não pode menosprezar nas nossas análises. É isso. Parabéns, Marcos. E só para concluir esse tema, então, 2019, o mercado pujante, fundo imobiliário na crista da onda, o mercado corporativo seria a grande bola da vez de 2020. Todas aquelas revisionais que estavam ali entaladas na garganta iriam sair, né? Esse era o discurso dos gestores corporativos, não só do Pátria, como de todos os outros. Como você bem colocou, naquele momento eles queriam surfar também essa retomada do mercado corporativo. Até aí tudo bem, não é isso? Vamos em frente?
Só que aconteceram algumas coisas, né? Isso. Então, a leitura muito clara aqui é a velocidade de alocação. Como se fez uma emissão muito vultuosa, ou seja, se dobrava mais 30%, teria que ter uma velocidade de alocação muito grande para não deixar o recurso em renda fixa. Então, essa engenharia aqui, ela por si só, se eu tivesse feito essa análise que eu estou apresentando aqui na época, eu teria um pouco de receio de fazer uma alocação na proporção que eu fiz, justamente porque sinalizava que a capacidade operacional do Pátria poderia sofrer muito com essa velocidade de alocação. Marcos, você falou uma coisa muito interessante que às vezes passa desapercebido. Toda vez que um gestor faz uma emissão com fator de proporção superior a 30%, vamos pôr um terço para facilitar, ele tem que ter um pipeline muito bem articulado, ainda mais um cenário de juros baixos. Naquela época ainda não era 2, mas era um cenário de juros baixos, né? Por isso que eu falo que daqui a alguns anos essa pauta não vai ser tão discutida assim, porque os fundos vão ser já naturalmente tão grandes que toda e qualquer emissão ela vai ter um fator de proporção abaixo de 10%, 5%, 6%, 7%. Né? Mas no caso do Pátria, ele mais do que dobrou, ele ainda aumentou 30% daquilo. Né? Então, assim, realmente é um vulto muito grande. Né? Você pedir uma chamada de você chamar um capital desse vulto, mesmo que em valores nominais não sejam tão altos, né? 200 milhões, não é tanta coisa assim, mas sem ter essa estratégia já muito bem articulada, de fato, sangrou bastante para o cotista. Mas vamos em frente, seu Marcos. Então, teríamos que ter propostas vinculantes, um pipeline com valor superior, porque para ter uma certa margem de segurança, e velocidade, ou seja, capacidade operacional para tocar com velocidade as alocações. Bom, com isso, nós ficamos com uma situação de ter que dividir o patrimônio com mais 1.975.000 cotas. Com isso, também, a gente começou a ter problemas aí do que a emissão causou. Tu pode ver que no PL, que nós tínhamos 146 milhões em novembro de 2019, ele era bem inferior ao valor de mercado, em novembro. 40 milhões, uma proporção aí de praticamente aí 25%. Quando houve a emissão, o PL passou para 352, uma conta direta somada ao que foi captado. Entretanto, o valor de mercado hoje é 295. Então, a gente tornou ineficiente, porque inverteu o que era ágil e tinha sentido para um deságio, que não tem mais sentido. Deságio pode ter um equilíbrio, deságio não tem sentido. O deságio demonstra que tem alguma coisa acontecendo com o fundo que o mercado está penalizando. O DY, que era 0,4 por cota, considerando a taxa de administração full, o DY passou para 0,3, com uma taxa de administração descontada. Então, aqui, como sofreu o fundo, que depois de um ano ele é em valores nominais menor, não tem inflação e é menor. Então, a emissão, neste caso, ela causou um dano ao patrimônio do fundo. Tem que colocar um pouco na conta do Covid, mas é por isso que não se faz uma emissão tão grande. O que eu quero ponderar aqui, Marcos, e por favor, discorde se você tá, é que assim, eles não conseguiram comprar nem, vamos falar assim, antes da pandemia, quando o mercado estava pujante, e nem supostamente na crise, né? Quando você mergulhou na pandemia, que você poderia ter alguma liquidez de algum grande investidor querendo sair. Então, isso, de fato, me chamou atenção. Nem no mercado de pujança, nem no mercado de total invisibilidade, assim, falta de visibilidade total, conseguiu se aprovar. E o que me chama mais atenção ainda é que o Pátria tem um histórico de grandes negociações. Quando você olha o histórico, eles já venderam muitos ativos para outros fundos imobiliários, tal. Então, eu fiquei realmente surpreso. Você tem alguma opinião sobre isso? Não, Baroni, não tem. Eu ia nessa mesma linha. Agora, tanto que eu fiz o investimento, eu até aproveitei o dispositivo do montante adicional, todo com esse foco realmente na capacidade intelectual e operativa do Pátria para executar o planejamento. Agora, que parecia que não tinha o planejamento. Então, assim,
E aí até fazer um planejamento, fazer diligência, tudo é muito complexo. O preço tem que caber na oferta. Então, isso por si só parece que não existia de forma objetiva. E o começar a fazer. Então, assim, o sentimento foi realmente de frustração, de fato, a despeito da questão do Covid. E aqui eu quero lembrar que, quando foi solicitada a captação, tinha um caixa de 56 milhões já. Então, não tinham alocado 56 milhões de um patrimônio de 146. Então, assim, que é muito, né? Nós estamos falando de 30%, pô. É muito. Então, já tinha um caixa, e ainda fazer uma chamada ainda nessa proporção, sinalizava que alguma coisa poderia encontrar no caminho de dificuldade, tanto que aconteceu, né? Quando eles fizeram essa emissão à época, eu achei que fosse vir uma aquisição grande. Tipo assim, né? Tem 56, estão pedindo mais dinheiro, para juntar e já no D0, como a gente fala no jargão de mercado, já está com alguma coisa, né? Realmente, eu fiquei surpreso de não ter vindo nada. Eu achei que fosse vir um prédio de grande vulto, né? Estão comprando aí 80% de algum prédio. Eu achei que fosse ter um problema ao contrário, Marcos, na época. Eu falei assim, agora ele vai ficar concentrado demais, vai ter uma participação muito relevante num prédio só. Sim. Mas não, enfim. Isso, na realidade, se vir ao mercado e explicar que talvez tenha frustrado alguma aquisição, talvez fosse algo que poderia ter acontecido, se é que aconteceu. Não vindo ao mercado, o mercado ficou realmente numa zona cinzenta, né? Não conseguiu definir o que de fato aconteceu. Acho que faltou um pouco de comunicação. Bom, o caixa disponível hoje é 100 milhões após a emissão. Podemos seguir, se quiser, Marcos. Bom, dentro desse quadro, o que eu acho que, como proposta, seria razoável? E essa proposta surgiu antes do Pátria fazer essa proposta que ele divulgou ontem à noite, e para alguns chegou hoje. É a amortização de parte do valor disponível. Então, eu digo valor disponível porque parte ele já está comprometido, em tese, com uma aquisição, então por isso que eu falo parte. Quando eu comecei a fazer, e quando nós combinamos, a amortização que eu esperava era sobre praticamente 100% do valor disponível. Bom, eu vou fazer explicar a Constituição aqui em 3 grandes pilares do patrimônio líquido. Nós temos 177 milhões em imóveis, temos 75 milhões em fundos imobiliários. Aqui chama um pouco a atenção a questão da eficiência, né? Digamos, tributária. Porque ter fundos imobiliários aqui dentro, e eu posso fazer aqui um emparelhamento com a minha carteira. Eu tenho praticamente todos os fundos que o Pátria tem nesse portfólio, eu também tenho. Só que eu pago uma taxa de administração. E o Pátria, eu acredito que por ter alguma dificuldade de alocação em imóveis, ou talvez de forma tática, dentro do Covid, fez uso de parte do recurso para adquirir imóveis que ele entendia que estavam descontados. Você está criticando a compra do ponto de vista da sobretaxa, não os ativos em si. Ou seja, o que ele comprou lá, pelo que eu estou entendendo, você gosta, porque você também tem. O que você está questionando é que o propósito foi desvirtuado, né? É isso, entendi isso. E a ineficiência, porque tu está pagando 2 taxas de administração, né? Então, acho que isso para quem tem uma capacidade de ter um portfólio onde possa ter esses fundos diretamente, aqui tem uma certa ineficiência. Se foi uma oportunidade dentro da pandemia, quando houve em março, abril, e comprou esses fundos com preços descontados, eu também acho que esses fundos poderiam, neste caso, ter um ganho de capital e passar para amortização. Mas isso teria que avaliar. Só para registrar, eles têm VELOL, D1, né, OneF, PVBI e BCFund, BRCR. Né? O PVBI, eu já podendo quase que afirmar, o PVBI deve ter sido comprado na emissão ou ele chegou a 95 e tal. Então, não foi comprado com um grande desconto, até porque o valor lançado a 100, tirando o custo de distribuição, o patrimonial dele já era 96,50. Então, essa aquisição aqui,
eu não me recordo qual o tamanho dela no portfólio, mas foi uma aquisição que não foi uma aquisição dos sonhos, com um desconto, e nem existia, inclusive, lá em março e abril. Acho que o lançamento do PVBI foi em julho. Na verdade, só fazendo uma correção, o PVBI até que é bem relevante, 29 milhões aí das posições. Na verdade, das posições é a maior, PVBI maior, com 29 milhões, Velol com 25, The One com 10 e BC-Fund com BRCR. Aí tem outros aqui que é 1 milhão, deve ser alguma coisinha mínima ali. Sim. Mas pode seguir, Marcos. Tá bom. Bom, os 100 milhões disponíveis aqui, eu faço uma ressalva, que 23 milhões teria que deduzir desse valor, em função desse fato relevante dessa semana, e depois eu vou passar um pouquinho para ver um pouco tentar sentir a temperatura da assertividade dessa aquisição. Deixa eu só fazer um parênteses, eu também senti isso que você sentiu, me pareceu um comunicado um pouco assim... Não foi meio uma proposta vinculante, foi quase que uma informação adicional, assim, falando que vai fazer aquisição, mas não senti que a coisa também está muito amarrada. Eu senti uma certa fragilidade no comunicado, não sei se foi uma impressão minha. Você compartilha dessa ideia também, Marcos? Eu compartilho, sim. Eu acho que para a gente ter uma certa... tentar ter um pouco mais de segurança numa aquisição dessa, ela teria que ter tido um sinal, não houve proposta vinculante, não tem um prazo para fechar, para ter as diligências e fechar o negócio. Então, realmente foi um texto que não dá um pouco de segurança que essa aquisição ela vai ser efetivada. Espero que sim, mas eu não vi essa firmeza no comunicado. Não tem nenhum sinal. É uma coisa que não é um praxe que se está habituado no mercado, né? Bom, por que eu entendo, ou nós entendemos que deveria amortizar? Está muito claro, a tese de investimento seria o recurso alocado em imóveis, e esses 100 milhões não estão alocados em imóveis. O gestor, após um ano da emissão, não conseguiu alocar parte dos recursos em imóveis, alocou parte em fundos imobiliários. O carrego também desse valor, nesse período todo, estava rodando praticamente a um DI turbinado, porque estava numa LCI, e essa LCI, ela rende menos do que o setor imobiliário, por isso que a gente quer alocar o recurso no setor imobiliário, porque ele tem prêmio. E ainda, em cima, incide uma taxa de administração que rodou a 1,2% em cima de um LCI que deve estar rodando a 2,5% a 3% ao ano. Imagina colocar uma taxa de 1,2% em cima de uma taxa de curto prazo de um LCI. Então, aqui, no nosso caso, aqui teria que devolver por conta desses fatores, e tem mais na sequência. Aí. Aqui é um pouco o que justifica um pouco esta amortização também. O desconto sobre o patrimonial, ele é hoje de 15% a 16%. Já a amortização, ela é sobre disponibilidade. Então, aqui o patrimonial vale 1 por 1. Está preservado, né? Preservado. E isso tem que ficar claro, isso aí pode dar mal entendido em grupos de discussão às vezes, tá? A amortização, ela não destrói, pelo contrário, ela devolve a disponibilidade, né? Exatamente. O pessoal pode até criticar que vai voltar um pouquinho menos em função do custo da distribuição, mas isso já é sangue, isso já acontece. Isso já tem disponível para investir esse 100 menos os 3,25. Um tema que eles, inclusive, colocaram como justificativa, que eu li hoje, é que o cenário pós-pandemia para o segmento corporativo se alterou circunstancialmente, trazendo incerteza sobre o nível de adoção do home office. Todo mundo se discute o quanto, não se tem ainda o quanto. Então é uma incerteza. Se fala em uma situação híbrida, mas só se fala. Vamos só dar uma voltinha atrás, Marcos. Eu queria a sua opinião sobre isso. Desculpa te interromper. Mas no slide anterior, você fala daquele fato relevante, que achamos até pouco frágil. Mas ali deu para fazer uma conta meio que por alto, em torno de R$16 mil o metro quadrado. Será que já não está implícito o risco do home office em se pagando 16 mil? Ou seja... Eu acredito que sim. Beleza. O preço que nas últimas transações,
eu não consigo comparar os imóveis, mas pelo menos só a classificação deles, as últimas transações naquela região foram transações com valores superiores àquele. Então, por isso que eu estou te falando. Então, assim, é uma coisa que entra, assim, eu estou tentando interpretar o fato aqui, né, o contexto, né? Se eu estou com risco de home office, mas estou comprando a 16 mil reais, eu já estou comprando o risco implícito, não é? Num cenário pós-pandemia, 16 mil está com uma margem absurda, pelo padrão que o Pátria gosta de procurar, me parece um... Você entendeu onde eu quero chegar, né? Não, perfeito. Então tá bom, beleza. Bom, de qualquer forma, a despeito dessa questão do home office, o próprio Pátria foi vítima, recentemente, de um comunicado de uma empresa que estaria saindo, que tem uma relevância no portfólio de locações, saindo para um prédio horizontal, e informando que a motivação seria, inclusive, questões sanitárias. Então, não é só uma questão especulativa. Tiveram várias entregas, várias devoluções, em regiões menos necessariamente primárias, mas que as devoluções aconteceram, e com a questão do home office. Em termos secundários, também a questão de custo, que às vezes ela é imperativa. Às vezes tu não quer mudar, mas as coisas mudam, as margens dos negócios podem alterar, e tu precisa fazer um reposicionamento aí nas despesas, nos custos, né? Bom, um outro ponto aqui, que seria o último nessa questão das razões, passado esse ano, o cenário macro e o segmento corporativo tornaram-se mais incertos, né? E com viés negativo, porque a gente não terminou a pandemia, não se sabe o tamanho, o nível de home office que vai ter, além da questão do IR sobre os dividendos. Eu entendo que o IR sempre é uma espada que está nas nossas cabeças. Se tivesse considerado isso há 2, 3 anos atrás, teria errado na decisão, mas as coisas começam a passar o tempo, problemas fiscais, uma reforma tributária novamente na mesa, podemos ter surpresas aqui. Então, eu não sei, comprar algo que não tenha desconto, que não tenha prêmio, considerando essas variáveis, eu acho temeroso. Eu não faria, do meu portfólio físico, eu não faria. Posso passar? Não, só um segundinho. Bom, Sim. portanto, seria razoável. Bom, já comentei, né? Que os vendedores não estão dispostos a conceder desconto, no máximo, voltando com... isso aqui é importante. Muitos negócios estão sendo feitos com renda mensal garantida. Ok, pode passar. Bom, falar um pouquinho da proposta do Pátria com relação à amortização, recebida ontem. Eles pretendem que os cotistas aprovem uma amortização de 50 milhões. Marcos, licença, essa amortização foi proposta por eles mesmos, né? Não teve ativismo de nenhum investidor institucional ou investidor privado mesmo comum, nada, eu não conheço os bastidores, assim, mas oficialmente o material que eu li fala que o comitê deles reavaliou a situação, baseado inclusive naquela mesmo argumento que eu utilizei, das incertezas, e resolveu por bem devolver ou amortizar este valor. Este valor, na realidade, eu comecei com 100 milhões, tirando os 23, ficaria 67. A minha proposta ainda seria um pouco mais alta, mas eu fiz uma tradução, uma interpretação, por eles devolverem 50, que eles devem ter, talvez, algum objetivo aqui de alocar alguma conversa, alguma negociação que talvez esteja bem avançada. Bom, os 352 milhões é o patrimônio atual, o valor de mercado é 96, aqui tem aquele desconto de 15%. A amortização de 50, que resta 302 milhões de patrimônio. No caso do valor de mercado, isso não é tão direto assim, porque o valor de mercado é o mercado que define, mas fazendo uma relação direta, ficaria em 246 milhões, o que daria um desconto de 18%. Esse desconto de 18%, aí eu vi ele como uma oportunidade. Pode passar, Barão, por favor? Que essa oportunidade, ela é em cima dos 15%. Por quê? Se o mercado está aceitando o desconto de 15% em cima do patrimonial, se esse desconto fica puro de 18%, digamos assim, no investimento compatível com a tese,
com a tese do fundo, que é só imobiliário, eu acredito que esse desconto possa vir a reduzir. Então, aqui, para reduzir, tem que aumentar o valor da cota. Então, aqui parece, por os dados, apenas dados assim, relacionais aqui, que poderia ter uma oportunidade aqui. Ô Marcos, o impacto, vamos falar do que o investidor, pessoa física, gosta de ouvir, né? O impacto na renda vai ser marginal, né? Você vai ter um encurtamento da cota, então o yield vai aumentar muito mais pela amortização, pela queda da cota, do que pela majoração da renda propriamente dita, né? Porque o que eles vão devolver não está rendendo nada, né? Praticamente, muito pouco. Receita financeira. Mas, de qualquer forma, eu coloco no item, no segundo aqui, que a rentabilidade, eles vão ficar com parte ainda rendendo na renda fixa, mas é aproximadamente 10%. Mas, praticamente, todo o valor, ou seja, 90% vai estar alocado diretamente no segmento imobiliário, seja em fundos imobiliários, seja em equity. Então, isso aqui, por si só, faz turbinar um pouco o dividendo. Agora, não cheguei a medir isso, mas com certeza sair de 0,3 para algo acima sempre é positivo, trazendo de volta essa questão da amortização, né? Eu também fiz algumas simulações, mas eu senti falta no documento do Pátria, tanto, é uma crítica construtiva, mas eu vou fazer, tanto no documento do fato relevante da compra, quanto na amortização, eu senti uma certa fragilidade na elaboração do documento. Como você mesmo colocou, que pode existir uma lacuna de comunicação aí, eu acho que até nesse momento essa lacuna ainda está evidenciada. Faltou um pouco para o cotista aprovar, sabendo qual que vai ser o desenho pós, quanto que vai ser essa distribuição, como é que vai ser esse ajuste. Eu estou falando bobagem, Marcos, ou você concorda comigo? Não, eu concordo em termos absolutos, porque mais adiante, inclusive, eu faço uma ponderação nesse sentido, de que faltou eles fazer um cenário sem fazer nada, que é o do NOFS, com um cenário pós-amortização, para esclarecer, desculpe, balancei aqui, para esclarecer para os cotistas, para ajudar os cotistas a tomarem uma decisão de qualidade, porque o cotista ficar sozinho pode vir achar que isso é negativo e, no entanto, pode não ser negativo. Exatamente. O gestor, bom, uma coisa que eles colocaram no próprio documento deles, que é o gestor tem interesse que o fundo seja maior. Isso é um interesse nato, né, dos gestores, todos querem que o fundo cresça. Se ele decidiu amortizar, porque é provável que ele não tenha ativos no mercado compatíveis com a tese deles. É porque houve alguns... Pois não, Barão? Não, isso eu concordo com você. A impressão que eu tenho é que o Pátria ele é muito criterioso na compra. Isso a gente não está discutindo. Só que desde lá de trás, quando eles levantaram essa tese, eu falei assim, olha, é uma tese difícil de você operar, não é fácil, entendeu? Você tem que ter realmente negócios muito bem engatilhados, um cheque, e aí entra uma questão agora até meio complexa, que o cheque diminuindo, né, o patrimônio diminuindo, você corre um risco de ficar comprando assim, participações muito pequenas, ficar uma coisa muito pulverizada, sem uma identidade. Mas assim, eu quero te fazer uma pergunta daqui a pouco, mas deixa você concluir, que é uma pergunta importantíssima dentro desse contexto, que de repente pode ser uma saída aí diferente. Ok, podemos passar um pouquinho? Posso passar? Pode. Bom, a aquisição, eu acho que nós já antecipamos um pouco, fica na região da Sucre-Zaidan, é a região hoje onde tem um eixo de crescimento. Eu não vou comentar sobre os níveis de vacância na região, mas o preço aqui parece um preço bem razoável, talvez nessa linha que o Baroni falou, que aqui já está o prêmio dessa prospecção do cenário do home office. Não trouxe informação sobre o cap rate, que acho que está meio pobre realmente o fato relevante. Não tem proposta vinculante, ou seja, qualquer uma das partes pode, a qualquer momento, abrir mão do negócio e não há nenhum comprometimento financeiro entre as partes. Não foi pago nenhum sinal, me parece que não é um praxe de mercado divulgar um negócio que não tenha, no mínimo, algumas questões já mais definidas, e também não tem data prevista para a conclusão do negócio. É uma repetição do que a gente já falou. Então, realmente foi pobre. Aqui, Baroni, eu só queria fazer um
uma consideração final sobre a indústria. São 5 pontos aqui, bem rápidos, ou 6 pontos, que é uma coisa que desde que eu estou na realidade do investidor, é uma questão que nunca me trouxe certo conforto, que é o modelo de remuneração, tu já tratou em lives, tem alguns cotistas que estão propondo algumas fórmulas interessantes que são mais híbridas do que as desenhadas hoje. Eu acho que essa questão tem que se resolver. Eu acho que é um gap importante, traz um certo mal-estar em cada emissão. A emissão é de 1 bi, opa, por que é 1 bi? Tem pipeline, não tem... Então, assim, causa um desconforto desnecessário e que pode até correr, eventualmente, alguns investidores. Até eu fiz uma brincadeira que, platonicamente, deveria, inclusive, dar transparências das metas dos gestores estabelecidas pela empresa. Isso é uma coisa que, inclusive, também eu defendo, de os gestores começarem a ter que trabalhar com... O capital pré-autorizado já foi uma vitória, ok. Mas você trabalhar com um guidance de emissões no ano subsequente, até para que o cotista também se planeje. Você não precisa dizer a data, mas dá um guidance para você ter uma referência. A gente começa o ano sem saber se o seu fundo vai dobrar de tamanho, não vai fazer nada, né? Dá um guidance, pelo menos, que seja com todo cuidado. Não necessariamente vai ser assim, mas o meu guidance é esse, meu plano é esse, né? Mas, enfim. É bem positivo, eu já vi tu defender isso, eu acho bem positivo, realmente, porque dentro do caminho que os gestores querem seguir, de chegar aí na ordem de bilhões e bilhões de cap desse mercado, a velocidade com que estava acontecendo, talvez tu não tivesse bolso. Então, se programar para isso, formar liquidez, pode ser um caminho produtivo para os investidores. Aqui também é valorizar o skin do game. Acho que teve um gestor recentemente que divulgou os vinculados, os parentes, divulgou a participação dessas pessoas no fundo, ou seja, botou as pessoas dentro, no mesmo lado, ou seja, é importante que a gente fique certo que estamos juntos nesse barco. Uma coisa que eu acho que é meio pessoal, eu não vejo muito comentar, essa questão das emissões, quando visam exclusivamente melhorar 2 pontos, que é o ponto da quantidade dos imóveis, ou seja, uma maior diversificação de locatários, imóveis, e aumentar a liquidez. A gente começou a perceber, e isso não é mais subjetivo a interpretação, já fundos perguntados tacitamente qual era o objetivo, eles falaram, nós vamos entregar prêmio por conta disso. Só que quando eu entro num fundo, eu estou aderindo àquele meu risco porque eu tenho prêmio. Aí depois o gestor, no momento subsequente, tira aquele risco e tira meu prêmio. Então, assim, não combinou com os russos, né? Então, assim, é um tema que eu acho que para fazer isso, tem que ter um outro pilar, que é ser acretivo. Realmente tem que melhorar o yield, desde que as condições de juros e tal sejam compatíveis, mas só liquidez e diversificação me parece que não é sustentável. E tem muitas emissões que têm diminuído o yield no futuro. Bom, as emissões com pipeline, esse tema que já é muito discutido, teve um fundo agora que estava com 500 milhões, praticamente, aí eu acho que quase a metade, ou 40%, em caixa, por 6 meses, alguma coisa assim, em caixa, não conseguia alocar. Então, isso, imagina, diminuiu o dividendo também. Então, sem pipeline, isso aqui já é uma questão que deveríamos considerar passado, né? A volta com força da renda mensal garantida. Essa ponte que estão criando aí para quando chegar um momento mais oportuno, me parece que quase que começa a fechar com a finalização de entrega de metro quadrado. Então, quando tu está finalizando a renda garantida, tem mais ofertas de metro quadrado, em certas regiões que já existe uma vacância ainda que não reduziu, me parece que isso também tem que ser usado com muita parcimônia, porque pode ser mais uma vez mal sucedida, como aconteceu. Tomara que um revival de 2012, né? Deus me livre, né, Marcos? Exatamente. Mas a minha visão com a convicção de que nós estamos tratando de futuro, é que em alguns casos isso vai acontecer sim ou sim. Bom, eu acho que zelar pela indústria, né, porque tem tido muitos casos aí de atividade negativa. Temos, não estou falando dos gestores, são situações até herdadas,
mas o RBVA, tivemos aí o ABCP, fundos que tiveram problemas sérios, né, com relação ao seu patrimônio, com relação aos seus dividendos. E esse mercado é um mercado de muita gente que quer previsibilidade e recorrência. Então, se tu começa a ter muito esses casos, pode afugentar fluxo tão importante para essa indústria para dar liquidez, né? Maravilha. Terminou, né, Marcos? Terminou. Ah, tá. Espera aí, só um pouquinho que falta um restinho aqui. Vai lá. Não, eu só queria deixar esse agradecimento ao Pátria, né, por reconhecer e tomar essa decisão, porque ele está encolhendo o fundo, e isso sempre não deve ter sido uma decisão difícil, deve ser uma decisão difícil tanto do ponto de vista de valor, de tamanho, quanto do ponto de vista de devolver, ou seja, não teve capacidade, isso passa um recado talvez equivocado para o mercado, eles não trabalharam essa questão da brand ainda, da devolução. Então, mas eu acho que é uma atitude positiva que eles tomaram em face do que eles vão ter que desdobrar por conta dessa devolução, né? Maravilha. E mais uma vez eu reforço aqui que o Pátria está totalmente convidado para debater o tema, e cotistas que não concordam. De novo, a gente não está orientando o voto, mas o Marcos apresentou aí a visão dele, e por consequência do GRIF também, que é o nosso conselho consultivo aí. O Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que alguém comentou isso aqui, mas eu posso falar isso para você, porque eu já falei para o Pátria num outro momento, numa outra circunstância, já tem até alguns meses essa história, quando eu estava vendo essa demora da alocação. Nós temos visto o caminho dos fundos híbridos. Você não acha que o Comitê de Investimentos do Pátria errou ou pecou, não sei qual é a palavra mais adequada, de não ter talvez tentado trabalhar uma fusão entre o fundo logístico e o fundo corporativo, para que você conseguisse ainda conseguisse criar um produto mais robusto, onde você conseguiria talvez aí transitar no mercado logístico e mercado corporativo em momentos específicos da indústria. A gente tem visto outros players indo por esse caminho, e me parece ser uma visão acertada. Você não acha que o comitê poderia ter, ao menos, tentado esse movimento antes? E fique totalmente à vontade para discordar de mim, Marcos. Se você achar que esse não era o caminho, fica à vontade. Agora eu precisaria conhecer um pouquinho o logística do Pátria para ver se essa fusão, como é que ela se daria com o resultado final dela. Uhum. Agora, assim, a gente tem alguns exemplos de fusões que não deram muito certo, porque é muito ruim tu entrar com uma tese, ou seja, até porque isso é um tema importante. Por isso que eu digo que os cotistas têm que saber, os cotistas não, o gestor tem que saber o que o cotista pensa. O cotista pensa, ele tem bolso, e ele também faz a sua própria gestão ativa de portfólio. Então, se eu quero ter logística, eu tenho logística. Se eu quero ter corporativo, eu tenho corporativo. Eu defino com clareza o que cada um vai participar no portfólio. De repente, há uma fusão, isso atrapalha um pouco a minha estratégia de diversificação. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que eu precisaria conhecer um pouco o logística para saber se a fusão seria positiva. Eu, particularmente, gosto de mais perenidade. Entrei num fundo corporativo, quero ficar nele corporativo. Até porque depois, quando tem essas fusões, tu perde um pouco a capacidade de segmento de um ano para o outro, vai dificultando muito essa capacidade analítica quando tem esses segmentos diferenciados, né? Maravilha! Essa é a opinião do Marcos Ataídes. Por isso que é bom o debate, né, Marcos? A gente vai expondo opiniões, e quem ganha no final é o pessoal que está do lado de lá assistindo. Marcos, quero te agradecer, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Volto a insistir aí, 50 minutos de live. Pátria, vocês têm total liberdade de vir aqui no canal, argumentar ou contra-argumentar. Cotistas que não concordem com a visão do Marcos, ou que eventualmente queira estender o debate, sintam-se convidados, marcos.barone@sunoresearch.com.br. Marcos, algum recado final? 2. Um é te agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade, elogiar teu canal, a liberdade com que eu tive para desenvolver
o material, inclusive eu não passei antecipadamente. A liberdade que tu me passou para tratar dos temas, poderia falar realmente do gestor, citar exemplos de fundo. Então assim, realmente é um debate bastante livre. Então, e outra, só um recado que na informação do fato relevante da amortização, vai acontecer uma webcast, acho que no dia 10. Então, se o pessoal abrir lá o fato relevante, tem lá o webcast, que é a oportunidade também do pessoal que está com alguma dúvida, esclarecer também, eventualmente, ou decidir seu voto a partir dessas informações. Bem lembrado, Marcos. Eu tinha esquecido desse detalhe, bem lembrado, eu acho que é fundamental. Então, nós fizemos aqui quase que um esquenta aí para o webcast do Pátria, né? A gente já deu uma levantada no assunto para lá no webcast o pessoal já ir preparado para tirar as dúvidas. Marcos, obrigado. Nós alinhamos, né? Como é que é, Marcos? Felizmente, chegamos junto, o Pátria propôs, nós estávamos propondo, então foi algo mais alinhado. Isso é melhor que o mercado. É bom, isso mostra que estamos em sintonia, não é isso? Exatamente. É isso aí. As diferenças sempre existirão, mas estando em sintonia, no geral, é o que importa. Marcos, obrigado, leve um abraço a todo mundo do Grife, vocês sempre serão bem-vindos aqui, e é isso aí, bom fim de noite para todo mundo, e valeu. Obrigado, Marcos. Obrigado, boa noite para todos.